Então, aqui só retomando, tá? A gente vai falar sobre a hemodiálise, que é outra terapia de substituição renal, quando aquele paciente ele, né, tem algum quadro de comprometimento renal, tá? Para a gente entender esse processo, como acontece, os tipos de catéter, a assistência de enfermagem durante, né, esse processo de hemodiálise com esse paciente que é nefropata, tá? Nesse paciente que tem os cuidados de enfermagem com catéter, os cuidados de enfermagem na hemodiálise em si. Só para a gente conceituar, né, a hemodiálise ela é um processo que é utilizado em pacientes com doença aguda, né, doença renal aguda ou doença renal crônica, igual a diálise peritoneal. Tá? Ela pode ser utilizada por um curto período de tempo, né, por dias e semanas, no caso da doença renal aguda, e ela pode ser usada também em pacientes que têm doença renal terminal, né, que necessitam desse tratamento prolongado ou permanente até um transplante, por exemplo, né, até ele conseguir fazer esse transplante de rim, tá? Uma membrana sintética semipermeável substitui os glomérulos. Então, o que lá na diálise peritoneal, a membrana, que quem agia como membrana, a membrana, né, para fazer essa difusão dos metabólitos, era o nosso peritônio, né? No caso da hemodiálise, é uma membrana sintética mesmo, tá? Que fica no dialisador da máquina. Então, quem faz essa troca, esse processo de difusão, de osmose, quem faz essa filtragem no lugar dos rins é uma membrana sintética que fica no dialisador da máquina, tá, gente? Então, a hemodiálise em pacientes com insuficiência renal crônica, ela previne a morte, literalmente, né? Ela, por sua vez, também, ela também não cura, ela não reverte a doença renal crônica, como a gente já falou que a doença renal crônica, ela não é reversível, né? A hemodiálise, ela entra com um processo de compensação da perda da atividade renal, né? Então, ela substitui o rim mesmo, substitui os impactos da insuficiência renal no organismo daquele paciente, com o intuito mesmo de promover uma qualidade de vida, né? Esse paciente é um paciente terminal, a gente não tem mais o que fazer com ele, então, para promover uma qualidade de vida, né, para livrar ele da morte, realmente, ele é submetido a um processo de hemodiálise, tá? Em relação aos princípios básicos da hemodiálise, o objetivo da hemodiálise, assim como da diálise peritoneal, né, dos processos dialíticos em si, é essa extração de substâncias nitrogenadas tóxicas que ficam no nosso organismo, né, que são aquelas toxinas que deveriam ser excretadas pelo rim, que a gente já falou sobre isso. A hemodiálise, ela também remove o excesso de água, né, porque o rim também faz a remoção de água e de excretas, então a diálise, a hemodiálise, os processos dialíticos fazem essa remoção tanto dessas substâncias nitrogenadas, ureia, creatina, bilirrubina, tanto quanto remove o excesso de água do organismo desse paciente, tá? Basicamente o objetivo da hemodiálise é esse. A hemodiálise, ela é regulada, né, a ação da hemodiálise, ela é regulada por 3 princípios, que não são muito diferentes do da diálise peritoneal, tá? Então, é a difusão, a osmose e a ultrafiltração. São os mecanismos, são os princípios que fazem essa troca de metabólitos e água para serem excretados através da máquina, tá? Essas toxinas e essas escórias que estão presentes no sangue desse paciente, elas são removidas por difusão, né? O que é a difusão? É quando se desloca, mesmo assim como está no conceito, essas moléculas, elas se deslocam de uma área, deixa eu colocar o ponteiro, de uma área de maior concentração, tá? Para uma área de menor concentração. É assim que acontece,
tá? No sangue do paciente tem uma quantidade grande de concentração dessas toxinas e escórias. Aí tem a membrana semipermeável que media esse processo de difusão. Então, essas excretas, essas escórias, elas são excretadas, são separadas do sangue pelo processo de difusão. Tem uma alta concentração e elas se difundem para um meio que tem baixa concentração dessas toxinas, né, lá dentro da máquina, tá? Esse é o primeiro princípio. O segundo é a osmose. A osmose, ela faz a remoção de água do sangue, tá? Esses dois processos fazem a remoção usando esse mesmo mecanismo de passar de onde tem uma alta concentração de determinado componente para uma área de baixa concentração. Só que a difusão, ela faz difusão só de, por exemplo, eletrólitos, né, ureia, creatinina, só de potássio. E a osmose faz essa retirada, faz essa remoção apenas de água. Então, quando a gente fala de remoção de água, por meio, né, do processo de hemodiálise, vai acontecer o processo de osmose, né? Então, que é quando essa água, ela se move de uma área de alta concentração, para uma de baixa pressão, né? Baixa concentração ou baixa pressão. E essa pressão que está ali sendo exercida, né, nesses mecanismos, esse gradiente de pressão, ele pode ser aumentado pela uma adição de pressão negativa na máquina. Então, quando é adicionada uma pressão negativa nessa máquina, que a gente conhece como ultrafiltração, que é o terceiro princípio da hemodiálise, né, acontece que essa pressão negativa, que é exercida, que é colocada na máquina, faz com que haja uma aspiração, tá? Facilita essa remoção de água, tá bom? Então, quando a gente falar de hemodiálise, a gente está falando desses três processos. O processo de difusão, que tira as excretas, os eletrólitos, né? O processo de osmose, que faz a remoção dessa água. E dentro do processo de osmose, a gente pode criar um gradiente de pressão menor para facilitar essa remoção de água, que é esse processo que é conhecido como ultrafiltração. Tá, gente, esses são os três princípios. Quais são os componentes da hemodiálise? A gente tem um circuito de sangue. Esse circuito de sangue, esse circuito aqui, tá? O circuito de sangue, ele é chamado de linha ou sete, tá? Ele corresponde, esse circuito de sangue, ele corresponde a uma tubulação por onde o sangue vai passar nessa circulação extracorpórea, né? Então, ele tem dois segmentos. Ele tem o segmento que leva o sangue do dialisador para o paciente, que esse sangue já está filtrado, né? E aquele que tira o sangue do paciente, que ainda está cheio de toxinas, cheio de excreta, tá? Então, é denominado o 7, ou linha, né? O circuito 7 ou linha de sangue arterial, que é o que leva o sangue do paciente para o dialisador, que é esse aparelhinho aqui, tá? E tem o circuito, né, o 7 venoso, que é quando esse sangue retorna para o paciente já sem toxina. Então, o primeiro componente da hemodiálise, circuito de sangue, né? Aí, esse circuito de sangue são dois tipos de circuito. O segmento arterial, que é o segmento que leva o sangue do paciente cheio de toxina para o dialisador, e tem o 7 venoso, que é esse aqui que retorna com o sangue já dialisado, já processado, já sem toxinas para o paciente, tá? Esse é o circuito de sangue. Aí tem o circuito de solução dialisante, né? Esse circuito, ele tem essa função de levar a solução dialisante até o dialisador. Então, esse circuito de solução dialisante é esse aqui, tá? Líquido de diálise. Aí ele
como é que eu posso dizer, essa solução é levada por esse circuito de dialisante lá para o dialisador. Aí aqui acontecem as trocas, né? No dialisador acontecem as trocas, né? E depois, ó, por outro circuito é retirado essas toxinas, né? Então, o circuito de solução dialisante é isso. Ele tem por função levar a solução dialisante até o dialisador e retornar, né? Tirar esse líquido, né? Por outra via aqui, os componentes sanguíneos que vão ser excretados. Então, a gente tem um circuito de sangue, um circuito de solução dialisante, que vai ser levada essa solução dialisante aqui para o dialisador. E aqui dentro desse dialisador é onde vai acontecer a troca, né, o processo de difusão e osmose e ultrafiltração, que vai acontecer essa troca. É aqui que tem a membrana semipermeável. Depois que acontece essa troca, tem o circuito que leva, né, o circuito também de líquido de diálise que leva as toxinas para fora, né, que tira esses componentes sanguíneos que são excretados ali nesse processo de diálise, tá? Aí a gente tem a máquina de diálise, né, a máquina de diálise em si, que tem o dialisador, que tem os circuitos, né, que tem algumas bombas que às vezes precisa, que é necessário para manter a pressão desse sangue correndo, tá, gente? E a gente tem a membrana dialisadora, que eu já falei que essa membrana ela é denominada de dialisador capilar, né? Ela é uma estrutura, essa estrutura aqui de formato em espiral, tá? Ela é composta de muitas fibras aqui nesse interior dela, tá? Essas fibras, elas são formadas pelas membranas semipermeáveis sintéticas, tá? Então aqui fica a membrana. E nesse interior dessa membrana dialisadora, né, desse dialisador, no interior dele é que passa o sangue, né, ao redor desse compartimento. Só que fica claro, não sei se vocês conseguem perceber, fica claro que o sangue que entra por aqui e a solução dialisante, eles não se misturam, tá, gente? Eles fazem essa troca, é como se o dialisante ficasse de um lado e o sangue ficasse do outro, e a membrana permeável, né, a membrana semipermeável ficasse no meio, tá? E fizesse essa troca por difusão, meio que mais concentrado, que teoricamente é o sangue, né? Cede toxina, cede água para o meio menos concentrado, que seria o líquido dialisante, é pouco concentrado. Aí depois esse líquido, né? Depois que acontece o processo de difusão, osmose, aí esse líquido é retirado por outro circuito, tá? E o sangue sem toxina vai para o paciente. Então, é assim que acontece o processo de hemodiálise na máquina, tá, gente? Em relação às vias de acesso, tá? As vias de acesso para a hemodiálise, elas são exclusivamente vasculares, né? São vasos sanguíneos, então elas envolvem artérias e veia, ou às vezes as duas em conjuntos, tá? Ou separados, a gente vai conseguir ver. Esse acesso de hemodiálise, ele é dito como temporário ou permanente. O catéter os tipos de acesso temporário são o catéter e o shunt artério-venoso, tá? Vamos... Não sei se vou colocar aqui, tá? Os acessos temporários são o catéter e o shunt artério-venoso. O catéter, ele é utilizado para o tratamento de insuficiência renal aguda e crônica, né, do paciente que tem a necessidade de hemodiálise, e ele ele é feito na falta de um acesso permanente, né? Ele é instalado numa veia de grande calibre, o catéter, tá? Seja vou colocar aqui a foto. O catéter, ele é instalado nas veias de grande calibre, então, geralmente é na veia subclávia, tá, gente? Na veia subclávia,
na jugular interna, na femoral aqui, ó, da perna. Então, são geralmente nesses vasos sanguíneos em que esse catéter ele é inserido, tá? Ele é instalado para esse paciente conseguir passar por esse processo de hemodiálise, tá? Aí existem dois tipos de catéter, depois a gente vai falar do chute, tá, gente? A gente tá falando dos acessos temporários, né, catéter e chute arteriovenoso, e a gente vai falar do catéter e depois do chute arteriovenoso. Então, o catéter, esse catéter que é inserido nessas veias de grande calibre, eles podem ser de dois tipos, que são o catéter lumen simples, que é esse aqui que vocês conseguem ver, né? Ele é caracterizado porque no interior dele ele tem apenas uma luz, né? Ele tem apenas um circuito que é por onde passa o sangue na seção de diálise, tá? Nesse caso aqui, é necessário, como ele é lumen simples, nesse caso é necessário utilizar dois catéteres durante a sessão, porque um deles vai retirar o sangue, né? Que está com as toxinas, e o outro vai fazer a infusão do sangue do paciente, aquele que já está sem toxina. Então, por algum motivo, não consegue, sei lá, na unidade não tem catéter duplo lumen por algum motivo, esse paciente que for fazer uma hemodiálise com catéter lumen simples, ele vai ter que ter dois catéteres, porque um vai retirar o sangue, né, com as toxinas, e o outro vai retornar o sangue já filtrado para esse paciente, tá? Então, ou também outra medida é que ele pode ser usado com um aparelho que coordena uma entrada e saída do sangue. Então, tira o sangue, aí, né, dá uma pausa, clampeia e retorna o sangue que já está processado, tá? Mas o catéter de lumen simples, o que caracteriza ele é isso, ele tem apenas uma luz, ele tem apenas um circuito, né, como vocês conseguem ver. O catéter de duplo lumen, que é esse outro catéter aqui, ele possui um septo que divide o catéter em duas partes, né? Então, não há comunicação entre essas duas partes aqui do catéter. Então, um fica responsável, né, por retirar o sangue e a outra infunde o sangue novamente no paciente, tá? Então, esse é o catéter de diálise. Esse é um tipo de via, né, temporária, de acesso temporário que é feito nesse paciente através de catéter, tá? Nas grandes artérias, nas grandes veias ou artérias, depende do tipo de hemodiálise, tá? Qual o nosso cuidado de enfermagem com esse catéter de hemodiálise? Curativo diário no local do catéter, né? Tomar muito cuidado, porque é um catéter com uma veia de grande calibre, né? Leva para a circulação geral, é uma veia que está ali perto do coração, tá? Observar sinais de hiperemia, né? Vermelhidão, secreção purulenta ali naquele local. A gente comunica ao médico caso a gente observe algum sinal flogístico, tá? Para ver a possibilidade desse catéter precisar ser retirado, porque pode ser que ele já esteja infectado, né? Então, a gente observa esses sinais flogísticos de hiperemia, secreção purulenta ali no local do catéter. Caso o catéter tenha sido heparinizado, aspirar a heparina de cada lume do catéter e lavar com 10 ml de soro fisiológico a 0,9. A heparina do catéter é uma conduta que varia muito nos serviços de diálise, sendo muitas vezes apenas lavado com soro fisiológico a 9% até a próxima diálise. É porque em algumas unidades, esse catéter, ele não é só lavado com salinizado, né? Como a gente diz assim, se o catéter está salinizado, ele está só com solução fisiológica. Às vezes, esse catéter ele fica heparinizado para evitar, a mesma finalidade da diálise peritoneal, para evitar que esse circuito ele sofra o coágulo, né? Que tem a presença de coágulo e obstrua ali aquele catéter. Então, às vezes, né, depende muito da unidade, às vezes esse catéter fica heparinizado e às vezes esse catéter só fica salinizado, tá? Fica só com solução fisiológica, lavado só com solução fisiológica, tá? Depende muito da unidade. Após a lavagem dos lumens, fechar cada luz mantendo ambas oclusivas com a ponta sempre fixada em direção à cabeça.
Então, sempre que esse catéter for lavado, ele vai ter que se manter fechado, né? Porque é uma porta de entrada para esse paciente. E ele sempre deve ser fixado nessa direção, tá? Para cima, nunca para baixo, sempre nessa direção que o catéter tem que ser fixado nesse paciente, tá? Para evitar tração mesmo, tá? Algum trauma, né? Sem querer vai fazer algum procedimento perto do tórax e puxa o catéter, então para evitar esse tipo de acidente. Orientar o paciente a procurar o serviço de diálise a qualquer alteração do catéter duplo loop, né? Então, tiver uma alteração ali naquele catéter, orienta o paciente, às vezes esse paciente fica com o catéter e como é temporário, né? Ele só vem na unidade, no hospital para fazer esse processo de hemodiálise, ele retorna para casa, então a gente orienta ele a procurar o serviço de diálise caso ele tenha alguma alteração nesse catéter. Tá bom, gente? Então, nossos cuidados de enfermagem com o catéter são esses. Aí, o shunt artério-venoso. O shunt é um tipo de via de acesso temporário ainda, tá? Então, o que é o shunt artério-venoso? Ele consiste, né, é uma implantação de um cilindro de plástico duro em uma artéria e o outro em uma veia, que faz o quê? Faz com que esses vasos sanguíneos eles fiquem interligados, fazendo com que eles tenham uma circulação constante entre eles dois, né? Então, aqui eu tenho uma veia, eu tenho uma artéria e faz uma implantação de um cilindro de plástico, tá? Para interligar esses dois vasos aqui, tá bom? Eles são utilizados, geralmente são feitos na artéria radial, essa é uma artéria que passa bem aqui, tá? E a veia cefálica, que é uma que vai lá pro ombro. Geralmente são feitas a ligação entre essas duas veias, nessa parte aqui do antebraço mesmo, tá, gente? Então, essa implantação mesmo de um cilindro, tá? Ele fica na parte externa do braço do paciente e interliga esses dois vasos sanguíneos, uma artéria e uma veia. Por isso que é um shunt artério-venoso, tá? Com a presença desse catéter, né, desse catéter aqui na circulação, dessa ligação aqui, dessa implantação desse cilindro de plástico, as artérias que estão envolvidas ficam com o seu fluxo um pouco comprometido, né? Os membros, eles deixam de ser irrigados, né, pelaquela artéria e pode comprometer um pouco a circulação ali naquele local. Só que tem outras artérias, né, outras veias que conseguem fazer essa irrigação, tá? Mas como é uma artéria importante, né, a gente fica um pouco com a circulação comprometida, tá, gente? Qual o nosso cuidado com o shunt artério-venoso? Antes da colocação, né, é feito isso, uma pequena cirurgia, né, esqueci de falar, é através de cirurgia, então um cirurgião faz esse procedimento, né, e ela é precedida do seguinte preparo, né, escolha do local por esse cirurgião, tricotomia e lavagem da área, antisepsia, né, depilação daquele local, feita pela equipe de enfermagem, e proteção da área com compressa esterilizada, porque é um procedimento invasivo, então tem que estar tudo estéril, né, tudo bem limpo para evitar que tenha uma porta de entrada para uma infecção daquele paciente. O nosso cuidado de enfermagem, manter esse shunt livre de manuseio, então a gente não deve colher sangue por essa via, nem utilizar para qualquer administração de drogas, né, de solução fisiológica, a gente não usa. Esse catéter, essa via, esse shunt artério-venoso, ele é exclusivamente para fazer esse procedimento de hemodiálise, tá? Fazer curativo diariamente, verificando a condição de incisões e áreas de inserção do shunt. Então, a gente observa o aspecto da incisão, né? Se está tendo alguma presença de sinal flogístico. Isso no momento do curativo. Está tendo drenagem de secreção purulenta, está tendo vermelhidão,
edema, calor, rubor, então a gente fica atento a esses sinais de infecção, tá? Conservar o membro que contém o shunt apoiado e discretamente elevado para manter as condições de fluxo sanguíneo daquele membro, né, que já está um pouco comprometido por conta dessa ligação dessa artéria e essa veia. Então a gente conserva esse membro que tem o shunt apoiado discretamente elevado sempre, tá? Orienta o paciente a isso também. Aí a gente já entra aqui no catéter permanente. A gente falou sobre as vias de acesso. Catéter não, as vias de acesso temporárias, que são o catéter, que pode ser lumen simples ou duplo lumen. E a gente falou sobre o shunt artérico venoso, né, que eram tipos de acesso temporário. Agora a gente entra na via de acesso que ela é permanente, que é a fístula artério-venosa. Então, essa fístula arteriovenosa, ela consiste, gente, vocês conseguem ver aqui, né? Ela consiste numa anastomose, a palavra é anastomose, que quer dizer uma ligação entre uma artéria, né, entre uma veia e uma artéria, tá? Ela é criada cirurgicamente, parece um pouco com o shunt, né, arteriovenoso, só que o shunt é feito a colocação daquele cilindro de plástico por fora. No caso da fístula arteriovenosa, é feita essa ligação de uma artéria e uma veia através de um procedimento cirúrgico, tá? Ele é geralmente um antebraço, também uma artéria e uma veia, seja de forma lateral, seja de uma forma termolateral, tá? Então essas veias, esses vasos sanguíneos, eles são unidos, tá? Cirurgicamente. Com o tempo, gente, essa veia, né, a veia, ela não tem pressão, né? A artéria que tem uma pressão muito grande. Então, essa veia, com o tempo, ela sofre uma dilatação por conta da pressão da artéria, né? Elas ficaram interligadas, então a pressão que é exercida na artéria acaba sendo exercida nessa veia também. E a veia tem o endotélio mais maleável, é como se a veia esticasse mais, e a artéria não, a artéria é mais rígida, tá? Então, por conta disso, com o tempo, essa veia ela sofre uma dilatação do calibre, né? Acaba ocasionando esse espaçamento da parede desse vaso sanguíneo e ela fica assim mesmo, tá, gente? A fístula arteriovenosa fica desse jeito porque sofre dilatação e a veia ela é mais superficial do que a artéria, né? Então, por isso que fica bem visível aqui no paciente. Aí, quando ela sofre esse espaçamento, ela permite que seja, né, utilizada de forma contínua e prolongada. É feito várias funções de diálise nessa fístula arteriovenosa. Então, ela é um tipo de via de acesso para hemodiálise, tá, que é permanente, tá? Feita nesse paciente de forma permanente. Provavelmente paciente que está em insuficiência renal crônica, né, paciente terminal já de insuficiência renal crônica, que ele não vai parar de fazer diálise, hemodiálise, vai ter que fazer diálise por um longo período de tempo. Então, é feita essa via de acesso permanente, que é a fístula arteriovenosa. Quais as complicações dessa fístula? Esse paciente pode ter hemorragia, pode ter trombose, pode ter infecção. Em relação às tardias, redução do fluxo ali naquele local, trombose, formação de aneurisma por conta dessa dilatação dos vasos, o aumento dessa pressão pode ocasionar, né, a formação dessa bolsa de sangue que a gente chama que é o aneurisma, aumento do débito cardíaco, tá, por conta do espaçamento desse vaso sanguíneo. Em relação aos nossos cuidados de enfermagem, após a cirurgia de fístula arteriovenosa, orientar o paciente a exercitar a fístula, abrindo e fechando a mão com a ajuda de uma bolinha de borracha, né, por exemplo. Então, exercita essa fístula que vai ser usada nesse processo de hemodiálise. Isso logo, né, após a cirurgia, até a retirada dos pontos, fazer curativo diário com soro fisiológico 0,9 sem ocluir. Então, a gente não vai fazer um curativo oclusivo, a gente faz um curativo semi-oclusivo,
né? Se for uma incisão cirúrgica, esse paciente fica com curativo oclusivo até 48 horas e depois é retirado, né? Fica sem nada, a gente faz só a limpeza. Então, a gente toma cuidado, né, nessa realização do curativo diariamente. Essa fístula ela leva em torno de 2 a 3 semanas para maturar, na verdade. E ela é utilizada geralmente com 5 a 6 semanas, ela já está pronta para ser utilizada na hemodiálise, tá? Então faz essa fístula por meio cirúrgico, né? E depois de um mês e meio, ela já pode ser utilizada para hemodiálise. Aí aqui a gente já entra nos tipos de hemodiálise, gente. A hemodiálise clássica é aquela hemodiálise em que ocorre a depuração do sangue, né? Esse sangue é retirado das excretas por meio do dialisador, né? Que a gente viu numa circulação extracorpórea. O sangue sai do paciente, vai para o circuito de sangue, passa pelo dialisador e depois retorna para o paciente, né? Quem faz essa filtração é essa membrana semipermeável, né? Baseia essa difusão, ela é bidirecional, então tem o que a gente já falou, tem a parte do circuito venoso e o circuito arterial, o circuito que vai retirar o sangue do paciente, o circuito que vai retornar o sangue do paciente. São utilizados geralmente 120 litros de solução dialisante para fazer essas trocas, né, desse sangue, desse paciente numa sessão de hemodiálise, tá? Na hemodiálise clássica, a gente pode utilizar ou não a heparinização no sangue para que esse sistema não coagule, né? Geralmente é utilizado na máquina dentro do circuitozinho, já tem um local para colocar a heparina, para fazer a administração de heparina, tá? Só um momento. Essa hemodiálise é feita principalmente em pacientes com insuficiência renal crônica. Ela tem uma frequência, geralmente, de 2 a 3 sessões por semana. Ela dura em torno de 3 a 4 horas, então ela é muito mais rápida do que a diálise peritoneal, tá? Ela reduz a concentração sérica da ureia para 50%, né? Ela corrige temporariamente a acidose daquele paciente e a hiperpotassemia. Então, tudo que o rim não está conseguindo fazer, né, vai ser feito na hemodiálise clássica. Bem, então, falando de hemodiálise clássica, é aquilo que a gente já falou um pouquinho, tá? Lá naquele circuito de como acontece. As complicações dessa hemodiálise podem ser infecções, né? Por conta que esse paciente está sendo invadido, ele tem um catéter, né? Ele está sendo submetido a um processo de diálise, tem toda uma manipulação desses equipamentos, então isso pode levar com que esse paciente desenvolva uma infecção. Ele pode ter alterações cardiovasculares, então ele pode ter hipotensão por conta desse excesso de filtração do sangue dele. Ele pode apresentar essa hipotensão durante o processo de diálise, pode acontecer arritmia cardíaca por conta da questão do potássio. O potássio age nessa questão cardíaca, embolia gasosa, tá? Pode acontecer algum tipo de hemorragia nesse paciente. Ele pode ter uma queda dos eletrólitos, então ele pode ter hipopotassemia ou hiperpotassemia, então ele tem uma instabilidade nesses eletrólitos mesmo da circulação. Essa pode ser uma das complicações, né? Outras complicações podem ser o prurido, né? E pode ter uma coceira, convulsões, espasmos musculares, que também está relacionado com a quantidade de potássio, inquietação, insônia, demência, tudo isso são complicações da hemodiálise clássica, tá? Que pode acontecer. Aí a gente entra na hemodiálise arteriovenosa contínua. Essa hemodiálise arteriovenosa contínua, ela é uma forma lenta, tá? Ela é uma forma lenta de hemodiálise, ela utiliza o fluxo sanguíneo arteriovenoso,
tá? E esse fluxo sanguíneo arteriovenoso reduzido em um pequeno fluxo de diálise, tá? Então, ela usa o fluxo sanguíneo, né? E o dialisado mesmo, a solução de diálise. Ela é realizada por 24 horas, né? Durante 24 horas por dia, durante vários dias seguidos, tá? Ela retira os solutos por difusão, né? Para aqueles processos que a gente já viu. Isso é obtido lá na circulação do dialisador pela membrana semipermeável. O fluxo sanguíneo através desse sistema é o que caracteriza, principalmente. O fluxo sanguíneo aqui através desse sistema vai depender, a fluidez dele, digamos assim, da pressão arterial do paciente, tá? Então, nesse tipo de hemodiálise artério-venosa contínua, o fluxo sanguíneo através desse sistema é mediado pela pressão arterial do paciente. A pressão arterial do paciente vai fazer com que o sangue passe pelo circuito inteiro, tá? Então, não vai ser necessário a presença de uma bomba de sangue, tá? Como geralmente acontece nos outros tipos de hemodiálise, tá? Nesse caso aqui, a pressão do paciente faz com que o sangue flua através do circuito, né? Porque é uma hemodiálise artério-venosa, então eu entendo que esse acesso que ele tem é um acesso que tem uma artéria e uma veia. Então, como a artéria tem muita pressão, a pressão arterial vai fazer com que esse circuito, esse sangue passe através desse circuito de hemodiálise, tá, gente? Tá. As principais vantagens dessa hemodiálise arteriovenosa contínua é que ela produz esse rápido deslocamento dos líquidos, né, por conta dessa pressão. Não exige máquina de diálise ou equipe especializada em diálise para realizar o procedimento, tá? Porque é feito, a bomba em si é a pressão arterial do paciente e elas podem ser iniciadas em hospitais sem unidades de diálise, porque não seria necessário uma máquina de diálise, porque não vai precisar de uma bomba de diálise, tá? Uma bomba de sangue, na verdade. A hemodiálise venosa contínua lenta, ela é semelhante à hemodiálise artério-venosa, né? Só que, nesse caso, como é uma hemodiálise veno-venosa, né? Esse acesso são só com veias. Veias não tem pressão. Então, ela é semelhante ao processo de hemodiálise arteriovenosa, exceto pelo fato de que, nesse caso aqui, se necessita de uma bomba de sangue para manter esse fluxo sanguíneo ali no circuito, tá? No sistema extracorpóreo, tá bom, gente? Então, esse sangue, ele é tirado do paciente pelas veias, né, centrais, femoral, subclávia, jugular, e para que esse fluxo se mantenha, o fluxo de sangue se mantenha ali no circuito, é necessário uma bomba de sangue para manter o fluxo de sangue ali naquele sistema, tá? Geralmente, nesse tipo aqui é utilizado catéteres de duplo lumen, tá? Que são inseridos em veias profundas. É utilizado a bomba de sangue. Por conta dessa utilização dessa bomba de sangue, pode ocorrer uma embolia gasosa, tá? E então, às vezes é necessário que se utilize um detetor de bolhas, porque se entrar bolha naquele circuito por conta dessa bomba de sangue, esse paciente pode ter uma embolia pulmonar, tá? Essa é feita, né, o dialisado, em relação de quantidade de dialisado, é feita a passagem de 1 a 2 litros de solução dialisadora, né, por um período mais longo, geralmente de 12 a 48 horas, ou até por mais tempo que isso, depende muito da necessidade do paciente, tá? Então, o que caracteriza essa diferença entre o tipo de diálise veno-venosa contínua e hemodiálise artério-venosa é que nessa aqui não vai ser necessário uma bomba para que o sangue faça o circuito, né, ali. E já na hemodiálise veno-venosa, precisa-se, né, necessita de uma bomba de sangue para manter esse fluxo do sangue ali no circuito de hemodiálise, tá, gente? Essa é a diferença.
Em relação às complicações durante a hemodiálise, a gente tem que estar atento enquanto a equipe de enfermagem, porque esse paciente pode apresentar hipotensão, então às vezes esse paciente pode parar numa situação de hemodiálise, né? Esse paciente pode até evoluir para óbito, depende do quadro desse paciente, então ele pode parar durante o hemodiálise, tá? Hipertensão também pode ter câimbras por conta da relação potássio, né? Retirada de potássio, essas coisas, então tem essa relação, pode ter náuseas e vômitos, pode ter dor de cabeça, ele pode ter embolia múltipla por conta do circuito, né, presença de bolhas, pode ter febre ou calafrio se ele já tiver com processo infeccioso, tá? Convulsão, então ele pode ter todas essas complicações durante a hemodiálise, então a gente tem que ficar atento a qualquer variação desses parâmetros normais do paciente, tá? A gente fica muito atento a esse paciente para ele não apresentar nenhum efeito adverso dessa terapia de substituição renal, ali naquele momento. Os pacientes de hemodiálise, né, que fazem hemodiálise, às vezes não, né, esses pacientes eles precisam utilizar alguns medicamentos, né, porque quando ele passa por esse processo de diálise, no processo de diálise, a máquina, além dela tirar as excretas, né, do organismo do paciente, ela acaba tirando também algumas outras substâncias que são importantes, né? Acaba tirando essas excretas, mas acaba levando junto também outras substâncias por conta, né, desse processo, tá, gente? Então tem alguns medicamentos que esse paciente de hemodiálise ele tem que ficar tomando enquanto ele faz hemodiálise. Enquanto ele fizer hemodiálise, ele vai ter que fazer essa suplementação ou ficar tomando esses medicamentos, tá? Então, o primeiro medicamento é o carbonato de cálcio, tá? Ele serve para manter, para fortalecer os ossos, né? Se esse paciente ele deixar de tomar, ele pode vir a apresentar algumas doenças ósseas, porque o cálcio ele pode ser perdido nesse processo de hemodiálise, ele pode sair junto com as excretas, tá? O outro medicamento é o ácido fólico e sulfato ferroso. Eles são vitaminas, né, que servem para melhorar a anemia. Ele deve ser usado enquanto esse paciente dialisar. Ele deve parar só quando ele for fazer o transplante de rim. Então, esse paciente precisa tomar ácido fólico e sulfato ferroso para evitar anemia, até porque o paciente que faz hemodiálise, ele tem um quadro de anemia, porque durante o processo de hemodiálise, algumas hemácias não suportam o processo de hemodiálise, né? As hemácias, elas sofrem lise mesmo, elas morrem. Então, esse paciente pode apresentar um quadro de anemia. Então, por isso é feita essa suplementação de ácido fólico, sulfato ferroso para esse paciente. Ele também faz o consumo de vitaminas hidrossolúveis, principalmente o complexo B, tá, gente? Porque são perdidas durante esse processo também. Vitamina D, que é a forma que é vitamina D ativada, que é a forma ativa da vitamina D, que ela não é produzida mais pelo rim doente, né? Esse rim está doente, se ele não está fazendo as excretas, ele também não está produzindo o que era necessário, né? Então, feito também essa suplementação de vitamina D para o paciente, serve para manter os ossos fortes desse paciente, aumentar a absorção de cálcio pelo intestino, melhorar essa mineralização dos ossos, tá? Então, esse paciente utiliza a vitamina D para isso. A eritropoetina, a gente já falou que ele é um hormônio que é produzido pelo rim, né? Que ele media que ele estimula a medula óssea a produzir as células vermelhas do sangue, né? Então, esse paciente é necessário muitas vezes que a gente faça a administração de eritropoetina, né, que é esse hormônio, porque o rim não está mais produzindo. Então, se esse paciente ficar sem eritropoetina, a medula óssea dele não vai produzir as células vermelhas do sangue, esse paciente vai ter um quadro de anemia severa, tá? Então, a gente usa a eritropoetina para corrigir a anemia, tá?
e para evitar também que seja feito transfusões de sangue, porque quanto menos transfusões forem feitas nesse paciente, melhor, tá, gente? E os antihipertensivos, tá? Eles são frequentemente utilizados, e eles são tomados diariamente por esse paciente, né, que tem a pressão arterial elevada. O processo de hemodiálise, ele frequentemente faz com que esse paciente tenha uma queda da pressão arterial durante a hemodiálise, né? Então, às vezes, no dia da hemodiálise, esse paciente pode ser dispensado de usar esse antihipertensivo, tá? Só que alguns pacientes, mesmo sendo submetidos a esse processo de diálise, de hemodiálise, a pressão arterial deles não baixa, então eles necessitam ainda do antihipertensivo para manter a pressão arterial nos níveis adequados, tá? Então, basicamente, são esses medicamentos que são utilizados por pacientes que passam pelo processo de hemodiálise já para evitar algumas complicações, né? Muitas substâncias que são importantes no organismo, elas são excretadas junto com os metabólitos, tá? Então, para evitar complicações, anemia, tá? É feito essa suplementação com esses pacientes. Esses pacientes vão tomar todos esses medicamentos enquanto eles fizerem hemodiálise. Tá bom, gente? Então, a nossa aula de hoje era sobre